Olá! Nesta aula eu vou lhe apresentar os gráficos. Os gráficos são a base da análise técnica dos preços. Isso significa que os traders estudam o histórico dos preços para tomar decisões de compra e venda com base na identificação de padrões, tendências, rompimentos de suporte e resistência e muito mais. É bom que saiba que existem vários tipos de gráficos. São 3 os mais populares. Veja como se formam os gráficos. Eu vou lhe mostrar de forma acelerada. O primeiro tipo são os gráficos de linha, como este, onde se traça uma linha para unir os preços de encerramento do ativo em um período determinado. Em segundo lugar, nós temos o gráfico de barras, que nos entregam muito mais informações, porque ilustram o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo e o preço de encerramento de cada período selecionado. E finalmente temos o gráfico de velas, ou candles, que basicamente mostram as mesmas informações que o gráfico de barras, porém ilustrado de uma forma mais fácil de interpretar o movimento dos preços. Teoricamente, se trata de uma sequência de preços, ilustrado em um período específico de tempo. Os gráficos se leem da esquerda à direita, de maneira que as ilustrações à esquerda se referem ao passado e o último preço à direita é o preço atual ou o último preço que fez o ativo antes de encerrar o período. Os gráficos são configurados para um período de tempo determinado, que tipicamente vai de 1 minuto até 1 mês. Por exemplo, aqui nós temos um gráfico de 1 minuto, conhecido como M1. Nós temos ao lado o gráfico de 5 minutos, M5, o M15, que é um gráfico de 15 minutos, o M30 nos mostra os candles a cada 30 minutos, o H1, que é o gráfico de 1 hora, H4 é o gráfico de 4 horas, o D1 é o gráfico diário, o W1 é o gráfico semanal e MN é o gráfico mensal. Vamos ver como se forma uma barra. Suponhamos que o seu gráfico está configurado para mostrar períodos de 1 hora, ou seja, como se nós estivéssemos operando em H1. Assim que se iniciar um novo período de 1 hora, você verá no gráfico uma pequena linha que mostra o preço de abertura e o preço atual. Vamos supor nesse exemplo que passado alguns minutos o preço subiu e atingiu o preço máximo dentro deste período. Passam-se alguns minutos e o preço baixou um pouco. Observe que agora temos ilustrado na barra um preço máximo dentro do período. Os minutos passam e o preço baixa mais um pouco e continua caindo. Observe que agora a barra está vermelha, pois o preço atual está abaixo do preço de abertura. Os minutos vão passando e o preço continua caindo. E agora atinge o preço mínimo dentro do período e começa a subir novamente. Veja que agora nós temos ilustrado na barra um preço mínimo dentro deste período. Os minutos continuam passando e o preço sobe novamente e passa o preço de abertura e encerra o período de 1 hora. Encerra um pouco acima do preço de abertura. Neste momento, nós temos ilustrado o preço de encerramento da barra e se inicia uma nova barra e um novo período. Uma barra de alta é quando o preço de encerramento encerra acima do preço de abertura, e uma barra de baixa é quando o preço de encerramento encerra abaixo do preço de abertura. Agora vejamos os gráficos de velas japonesas ou candles. Esse tipo de gráfico surgiu no Japão e antigamente era usado para analisar o comércio de arroz. É sem dúvida o gráfico preferido dos traders. As cores podem ser configuradas a seu gosto. As cores mais usadas são vermelho e azul, verde e vermelho,
preto e branco, vermelho e azul com fundo branco e muito mais. Com o tempo você vai encontrar as cores que melhor se adaptem ao seu gosto. Vejamos como se formam os gráficos de velas, mais conhecidos como candles. Supondo que configuramos um gráfico para mostrar períodos de 5 minutos, ou seja, um gráfico M5, assim que se iniciar um novo período de 5 minutos, vai surgir no gráfico uma pequena linha que mostra o preço de abertura e o preço atual. Vamos supor nesse exemplo que, passado alguns segundos, o preço subiu e atingiu o preço máximo dentro desse período. Passam-se alguns minutos e o preço baixou um pouco. Observe que agora temos ilustrado no candle um preço máximo. Os minutos e segundos passam e o preço baixa mais um pouco e continua caindo. Observe que agora o candle está vermelho, pois o preço atual está abaixo do preço de abertura. Mais alguns segundos vão passando e o preço continua caindo e agora atinge o preço mínimo dentro do período e começa a subir novamente. Veja que agora nós temos ilustrado no candle um preço mínimo. Os segundos continuam passando e o preço sobe novamente e passa o preço de abertura e encerra o período de 5 minutos um pouco acima do preço de abertura. Neste momento, nós temos ilustrado o preço de encerramento do candle e se inicia um novo candle e um novo período de 5 minutos que irá gerar um outro candle. E é assim que se formam os candles em qualquer período configurado. Seja um gráfico de 1 minuto ou gráfico de 1 mês, é assim que cada candle é ilustrado. Nós podemos ver aqui então um candle de alta e um candle de baixa. Nós temos então o preço de abertura, também conhecido como open, o preço máximo, que é o high, o preço mínimo, que é o low, e o preço close, que é o preço de encerramento do candle, porque ele encerrou acima do preço de abertura. Então, caracteriza aqui um candle de alta. Aqui nós temos o preço de abertura, open, o preço mínimo, low, o preço máximo, high, e o preço de encerramento do candle, close, que encerrou, no caso, abaixo do preço de abertura, caracterizando assim, então, um candle de baixa. Os traders costumam analisar cada candle pelo formato do seu corpo e também pelas sombras que cada candle possui. Os candles possuem formas diferentes e curiosos nomes segundo as suas formas. E essas formações particulares de candles são utilizadas por traders que usam análise técnica para identificar oportunidades de venda ou de compra. Por exemplo, se você tem configurado em seu gráfico de candles para que os candles de alta sejam azul e os candles de baixa sejam vermelhos, então um grande candle azul indica uma forte pressão dos compradores. Muitas pessoas estão comprando ao mesmo tempo e fazendo com que o preço aumente consideravelmente, desde a abertura até o encerramento do candle. Ou seja, os touros ganharam dos ursos. E um grande candle vermelho indica uma forte pressão dos vendedores. Significa que neste candle os ursos ganharam dos touros, havendo muitas pessoas vendendo ao mesmo tempo, o que provocou uma forte caída no preço. Como já sabem, os candles possuem sombras superiores e inferiores, sombras grandes e sombras pequenas. Essas sombras nos mostram dados importantes sobre o que ocorreu durante o período em questão. Quando as sombras são grandes, significa que o preço se distanciou do preço de abertura durante o período. Já as sombras pequenas significam que o preço se manteve perto do preço de abertura. Mas como podemos ler essas informações e como isso pode nos ajudar a tomar nossas decisões? Este é um candle com sombras grandes e este é um candle com sombras pequenas. Vejamos um candle como este. É um candle de baixa, quer dizer que o preço encerrou abaixo do preço de abertura.
porém tem uma sombra superior grande. Isso significa que após a abertura os compradores estavam em maior número e o preço estava subindo. Porém, por alguma razão, em algum ponto da sessão, as pessoas começaram a vender empurrando o preço para baixo. Talvez por alguma notícia importante, talvez o preço tocou em um ponto de resistência. O certo é que cada vez mais pessoas começaram a vender, superando os compradores ao ponto de fazerem que o preço encerrasse abaixo do preço de abertura. O mesmo teria acontecido, porém de forma contrária, se o candle fosse de alta, como este. Ou seja, a princípio os vendedores estavam com mais força, porém em determinado ponto os compradores se tornaram maiores, conseguindo assim empurrar o preço para cima. Observe como um candle contém tanta informação, e há muito mais. Como já lhe disse, os candles possuem diferentes nomes, e são inúmeras as combinações. Vamos ver algumas mais populares. Doji. Estes candles têm o mesmo preço de abertura e encerramento. Em alguns casos o preço flutua um pouco, porém encerra no mesmo preço de abertura. Significa que houve uma luta entre compradores e vendedores com um empate no final. Ao ver um doji no gráfico, deve-se prestar atenção às velas anteriores. Por exemplo, se os candles anteriores são de forte alta, pode significar que a força de compra está se esgotando. Pode ser um momento de reversão para a venda. E o mesmo se os candles anteriores eram de força vendedora, pode ser uma reversão para a compra. Porém, tome cuidado, não tome uma decisão baseando-se somente em um doji ou qualquer outro candle. Os padrões e formações não são sinais indiscutíveis. Você deve confirmar a formação completa de sua estratégia antes de investir. Spinning Tops. Esses candles têm um corpo pequeno e sombras largas. Porém, nesse caso, o que importa é o que o mercado está nos mostrando antes desses candles. Como você pode ver, os compradores e vendedores não estão definidos sobre comprar ou vender. Na mesma sessão, há uma forte pressão de compra e uma forte pressão de venda. E não há maioria de nenhum dos lados. Se encontra um candle como este a se formar em uma tendência de alta, pode significar que já não há muitos compradores e pode ser uma oportunidade de venda. E da mesma forma, se encontra em uma tendência de baixa, pode significar que já não há muitos vendedores e o preço pode estar para mudar de direção. Marubozu. Este é o nome que se dá a um candle forte e sem sombra. Um marubozu de alta significa que o preço nunca chegou abaixo do preço de abertura e o encerramento aconteceu no preço máximo. E um marubozu de baixa significa que o preço nunca chegou a estar por cima da abertura e o encerramento foi o preço mínimo. Esse tipo de candle indica uma forte pressão para continuar a tendência ou uma forte pressão de que vai reverter a tendência. O martelo e o martelo invertido. Esse tipo de candle tem um corpo curto e uma sombra larga. Parece mesmo um martelo. Quando encontra o martelo em uma tendência de baixa, é provável que aconteça uma reversão de tendência, pois os compradores estão martelando o preço para cima dentro do mesmo período onde os vendedores começaram sendo maioria. Porém, não se esqueça que não se deve tomar decisão baseando-se em apenas um candle. Não confie em apenas um sinal de análise. Combine com outros elementos para que possa ter mais segurança antes de abrir uma posição de compra ou de venda. O mesmo acontece com o martelo invertido. Quando surge uma tendência de alta, os vendedores estão martelando o preço para baixo e pode ser um possível sinal de reversão de tendência. Uma das características de um martelo é que o tamanho de sua sombra é de 2 a 3 vezes maior que o tamanho do seu corpo. Em um martelo normal, o corpo está na parte superior e o martelo invertido, o corpo está na parte inferior. O homem enforcado
e estrela cadente. Homem enforcado tem exatamente a mesma forma do martelo, porém acontece durante uma tendência de alta e pode estar marcando o final do movimento de alta. Significa que os vendedores começaram a superar os compradores e por isso a sombra larga. A estrela cadente é igual ao martelo invertido, porém aparece em tendências de alta, sinalizando uma possível mudança de direção dos preços. Enfim, esses são apenas alguns pequenos exemplos de como podemos ler os candles. Mas não se preocupe, pois você não precisa decorar e nem tampouco saber todos esses nomes. Com o tempo e prática, a leitura dos gráficos se torna intuitiva e natural.